Bem-vindos à aula de cálculo 4. Este é o primeiro vídeo onde nós vamos conhecer funções vetoriais e curvas espaciais. Então, eu sou Carlos Bini e vamos começar os estudos, né? Então, vamos passar aqui o slide. Então, uma função vetorial, ou também chamado de função de valores vetoriais, ele é uma função aonde o domínio é um conjunto dos números reais e a imagem é um conjunto de vetores, tá? Então, por exemplo, seja R uma função vetorial que nós podemos definir ela desta forma que vocês estão vendo aqui, tá? Então, R de T ele vai ser o quê? Ele vai ser um vetor, aonde a primeira coordenada vai ser uma função de T, né, um f de t, a segunda coordenada vai ser um g de t e a terceira coordenada vai ser um h de t. Tá? Então, podemos escrever uma função vetorial dessa forma aqui que vocês estão vendo. Uma outra maneira da gente escrever uma função vetorial é essa daqui, ó, onde eu tenho f de t vezes i, g de t vezes j e h de t vezes k. Aonde i, j e k são chamados de vetores canônicos. Vocês devem ter visto isso na aula lá de geometria analítica. Então, o i é o vetor 1, 0, 0, o j é o vetor 0, 1, 0, e o k é o vetor 0, 0, 1. Tá? O t, ele é um número do domínio de R. Né? T é quem vai receber os valores reais, né? E definir, então, os vetores de R. Então, dizemos então que as funções f, g e h são funções componentes da função vetorial R. Então, por exemplo, nós temos aqui a função vetorial R, onde ele vai assumir valores de t, que vai resultar nos vetores na forma t ao cubo, ln de 3 menos t e a raiz quadrada de t. Né? E aí ele quer que determine o domínio as funções componentes existem. Tá bom? Então, olhando então os casos de existência, né? Então, vamos considerar primeiro as funções componentes de R. Então, o f de t, que vai ser a primeira coordenada, né? É t ao cubo. O g de t é o ln de 3 menos t. E o h de t é a raiz quadrada de t. Tá bom? Então, observando então, as condições de existência de cada uma das funções componentes aqui, né? Então, nós temos que a função f, t pode receber qualquer valor real, né? Para que t ao cubo exista, t pode assumir qualquer valor real. Na função g, o ln de 3 menos t só existe se o logaritmando, né, o 3 menos t, for maior do que zero. Então, resolvendo essa inequação, a gente verifica, então, que o domínio de G vai ser todos os valores reais menores do que 3. Né? Então, T tem que ser menor que 3. Já a função H, né, que é a raiz quadrada de T, o radicando aqui, né, T, ele tem que ser maior ou igual a zero. Né? Então, o radicando aqui é T, né? Então fica só T, ele é maior ou igual a zero. Então, dessa maneira, né, nós temos que o domínio da função f, o domínio da função g e o domínio da função h são esses aqui, né? Então, o domínio da função f são todos os números do conjunto dos reais. O domínio da função g são todos os valores menores do que 3. Tá? Então, vai do menos infinito até aberto em 3. E o domínio da função h são os valores maiores ou iguais a zero. Então, vai ser maior do que zero e segue até o infinito positivo. E aqui a gente, então, faz uma interseção desses três domínios. Né? Então, fazendo a interseção desses três domínios, encontramos, então, o domínio da função R. Então, o domínio de R vai ser os valores reais de t, né? De tal forma que 0 é menor ou igual a t, que é menor do que 3. Tá? Então, esse é o domínio da função R. Agora, vejamos aqui o limite de uma função vetorial. Né? Então, dizemos que o limite de uma função vetorial R é definido tomando-se o limite de suas funções componentes. Tá? Então, se eu quiser calcular o limite
da função r de t com t tendendo ao número a, ele vai ser, então, o vetor que vai ser o limite de f de t com t tendendo a A, o limite de g de t com t tendendo a A e o limite de h de t com t tendendo a A. Então, vamos ver esse exemplo, né? Determinar o limite da função r com t tendendo a zero, aonde r de t está aqui, ó, né? É 1 mais t ao cubo vezes i, mais t vezes e elevado a menos t vezes j, mais o seno de t sobre t vezes k. Então, vamos ver aqui a solução, né? Então, primeiro, estou aqui identificando as funções componentes, né? E agora, nós temos o seguinte, que o limite da função r de t com t tendendo a zero vai ser, né? Eu vou ter que calcular o limite de cada uma dessas funções para t tendendo a zero, né? Então, vamos fazer aqui esse cálculo, né? Então, o limite da função f com t tendendo a zero, né? Que é essa função aqui, tá bom? Então, com t tendendo a zero, como isso aqui é uma função contínua, né? Então, é só substituir t por zero, então vai ser igual a 1. Então, o limite da função g com t tendendo a zero, né? A função g é essa daqui. Então, eu tenho, né, que se eu substituir, né, eu tenho que vai ficar 0 vezes e elevado a menos zero, né? E elevado a menos zero, vocês vão ver que vai dar 1, né? E aí fica 1 vezes zero, que dá zero aqui, né? E o limite da função h com t tendendo a zero vai ser aqui, né, o seno de t sobre t, né? Então, aqui a gente aplica a regra de L'Hospital, né? Então, a gente calcula aqui, né, a derivada do seno de t, que dá o cosseno de t, a derivada de t, que dá 1, né? E aí, agora, a gente calcula o limite aqui dessa expressão com t tendendo a zero, e aí vocês vão ver que vai dar 1, né? Então, o limite da primeira função componente é 1, o limite, né, para t tendendo a zero da segunda função componente é 0, e da terceira função componente vai ser 1, né? Então, o limite, então, da função r vai ser o vetor 1, 0, 1. E aí é o que a gente vê aqui. Tá? Bom, a gente poderia escrever aqui dessa forma, né? Que vocês estão vendo aqui, né? Porque aí é só substituir, né? Esse limite aqui que vocês estão vendo aqui, né? Aqui vai dar 1, então fica i vezes 1, que é o próprio i. O limite dessa função aqui vai ser 0. Então, 0 vezes o vetor j vai dar 0. Né? Na verdade, é um vetor nulo. Né? E o limite dessa função aqui, né, é 1. Então, fica 1 vezes o vetor k. Então, eu poderia escrever só dessa forma, né? 1 mais 0, né? I mais 0, né? Que vai ser igual ao vetor 1, 0, 1. Tá? Então, esse é o limite dessa função aí. Bom, então, esse é o gráfico da função, né? Temos aqui a curva, né? Que vocês estão vendo. E como eu tenho um t aqui no denominador, então essa função ela não está definida para t igual a zero, né? Mas se eu aproximar essa função de t igual a zero, ela vai ficar cada vez mais próxima a esse ponto aqui que está destacado. Agora vamos ver, né, funções, as curvas espaciais. Então, o conjunto C de todos os pontos x, y, z, né, é um conjunto de pontos tridimensionais, né, no espaço, aonde x ela é uma função f de t, o y é uma função g de t e o z é uma função h de t, aonde t varia no intervalo, em um intervalo L, né? Então, esse conjunto de pontos C, né, aqui, que satisfaz essa condição, ele é chamado de curva espacial. E as equações são chamadas de equações paramétricas de C, aonde o t aqui vai ser o parâmetro. Então, exemplo, né? Descreva a curva definida pela função vetorial, né? E aí eu tenho aqui a função r de t, que ele é igual a 1 mais t, né? 2 mais 5t, e a terceira coordenada, menos 1 mais 6t. Então, vamos fazer a descrição dessa curva, né? Então,
vocês podem observar que eu posso escrever esse conjunto aqui, né? Esse vetor aqui, essa função vetorial, como sendo o vetor 1 mais 1, 2 e menos 1, mais o vetor 1, 5, 6 vezes t, né? Nessa forma aqui. E aí, só para vocês recordarem um pouco, né? Eu poderia escrever uma reta por meio, né, de uma relação de vetores, né? Então, quando vocês estudaram lá, né, geometria vetorial, né, vocês viram que uma reta, ela tem essa forma aqui, né? Ela tem a forma, né, de um vetor R0 mais um vetor R1 vezes um parâmetro t, né? Então, se eu consigo escrever uma função vetorial nessa forma aqui, então eu estou descrevendo uma reta. Então, voltando, né, para o nosso slide, então veja que meu R0 aqui vai ser o 1, o 2 e o menos 1. O meu R1 vai ser o 1, 5 e 6, tá? Então, isso aqui é a descrição de uma reta, que ele vai passar pelo ponto 1, 2 e menos 1, e ele vai ser paralelo a esse vetor aqui, ó, 1, 5, 6, tá? E aí esse parâmetro t vai fazer esse vetor ficar aumentando positivamente, né? Ou negativamente, tá? E aí isso aqui é uma descrição, né? Então, eu tenho aqui o vetor, o ponto 1, 2 e menos 1. O vetor 1, 5 e 6 está aqui. E essa daqui é a reta que passa por esse ponto, 1, 2 e menos 1, e vai ser paralelo a esse vetor 1, 5, 6. Bom? Então, cada um desses pontos eles pode ser obtido através dessa equação vetorial aqui. Bom? E agora vejamos o exemplo 4. Esboce a curva cuja equação vetorial ela é dada aqui. Aqui é a equação vetorial, que é igual ao cosseno de t vezes i, mais o seno de t vezes j, mais t vezes k. Bom, e a descrição aqui é essa, tá? Vamos dar uma olhadinha novamente aqui vamos dar uma olhada aqui no GeoGebra. Vamos escrever aqui a função, né? É o cosseno de t, seno de t, e vamos começar aqui botando 0. Opa, errei aqui, né? A função seno de t. Pronto. Então, você já vem aqui de cara que isso é uma circunferência, né? A gente já viu lá em cálculo 3, né? Que essa é uma equação polar, né? Poderíamos escrever assim, de uma circunferência, tá bom? Tá? Então, o cosseno sendo a primeira coordenada, o seno sendo a segunda coordenada. Como a gente está trabalhando no espaço, né, que lá a gente estudou no plano, então a gente coloca a primeira coordenada como sendo 0. Tá? Então, vou colocar aqui um parâmetro t. Deixa eu pegar aqui o parâmetro t. Vou botar assim, t igual a 0, né? Vou botar aqui o parâmetro t e vamos substituir aqui a equação dessa circunferência. Vamos substituir aqui a equação dessa circunferência. A terceira coordenada vamos substituir por t, né? Bom? Então, veja o que acontece, né, quando a gente diminui o valor de t. Opa. Deixa eu mudar, né? Pronto. Então, t está indo de 0 a 2. Deixa eu só mudar aqui o valor, tá? Não, está tudo certo aqui. 0 a 2, né? Então, veja o que acontece quando a gente substitui o valor de t. Tá bom? Então, conforme t vai aumentando aqui, as duas primeiras coordenadas, x e y,
ele dá uma volta seguindo os passos de uma circunferência. Só que o terceiro valor, né, a terceira coordenada, vai fazendo o ponto subir, né? Então, ele se torna, então, essa curva aqui que vocês estão vendo, né? Deixa eu dar um zoom. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, quer dizer, então, que isso aqui descreve uma curva que vai se trilhando um caminho, né, sobre a superfície de um cilindro, tá bom? Vejamos agora o exemplo 5. Determine uma equação vetorial e as equações paramétricas para o segmento de reta ligando o ponto, né, 1, 3 e menos 2 ao ponto 2, menos 1 e 3, né? Determinar uma equação vetorial e as equações paramétricas. Então, considerando, né, que o ponto P ele vai ser a extremidade de um vetor V0 e que a extremidade de um vetor V1, então nós temos o seguinte, né, que V0 eu posso escrever dessa forma, que, né, 1, 3 menos 2, e o V1 que é 2 menos 1 e 3. Então, o segmento de reta, ele, na verdade, ele é uma parte de uma reta, não é isso? Então, nós já vimos como é a forma de uma reta, né? A reta, né, a gente utilizando por vetores, ele vai ser um ponto pertencente à reta mais um vetor paralelo vezes um parâmetro t, né? Ou a gente pode escrever dessa forma. Então, temos que vai ser o V0 aqui, tá vendo? Mais o V1 menos o V0 vezes o parâmetro t. Tá? Estão vendo aqui, né? Então, quando a gente substitui o V0 e o V1, né, pelos valores que nós temos aqui, nós então encontramos essa equação vetorial aqui. Tá? Vai ficar 1 mais t, 3 menos 4t e 1 menos 2 mais 5t, né? Então, aqui é 1, que é o V0, né? A primeira coordenada 1. Como eu estou fazendo V1 menos V0, então vai ser 1 menos 2. Tá? Ou, desculpa, é V1 menos V0, né? Então vai ser 2 menos 1, tá? Por isso que está mais T. Aqui nessa segunda coordenada, né? É o 3, que é do V0. E esse menos 4 vai ser menos 1 menos 3, tá? Que é V1 menos V0, né? Fica menos 4. E essa terceira, né? Essa terceira função componente vai ser esse menos 2, né? Que é do V0. E o 5 vai ser 3 menos o menos 2, né? Que aí dá 5t. E veja que o parâmetro t, eu estou colocando no intervalo de 0 a 1, tá? Então, se t for 0, se você substituir em t por 0, vai dar o vetor v0, que é 1, 3 e menos 2. Se você substituir em t por 1, aí o resultado aqui, esse vetor aqui vai ser igual ao 2 menos 1 e 3. Tá? E se você substituir em t por algum valor que esteja entre 0 e 1, aí vocês vão encontrar pontos que estarão entre V0 e V1, né? No caso, vai estar no segmento de reta, mas que nem vai ser V0 e nem que vai ser V1. E aí as equações paramétricas, ele vai ser o seguinte, o x vai ser 1 mais t, que é a primeira coordenada, o y vai ser 3 menos 4t, que é a segunda coordenada, e o z, esse terceiro aqui, que é menos 2 mais 5t, né? Com t variando, né? Entre 0 e 1, né? Dentro desse intervalo fechado. E aqui está o esboço, tá bom? Então, está aqui os pontos Q e P, né? Tá bom? E esse segmento aqui, ele tem essa equação vetorial, tá? Essa função vetorial com t pertencendo ao intervalo fechado de 0 a 1. E agora vem o exemplo 6, né? Determine uma equação vetorial que represente a curva obtida pela interseção desse cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, com o plano y mais z igual a 2. Bom, então temos que a projeção da curva no plano
xy é uma circunferência, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? Lembrando que quem é essa circunferência? Ela vai ser uma circunferência de raio 1 e que vai ter o centro na origem, tá? Então, essa é a circunferência descrita aqui por essa equação, tá? E ela vai estar no plano XY, ou seja, é o plano determinado pelos eixos X e Y, né? E aí nós temos o seguinte, se eu substituir x pelo cosseno de t e y pelo seno de t, onde t vai estar entre 0 e 2y, né? A gente já sabe que isso aqui dá 1. Então, ou seja, eu estou substituindo x e y por uma forma polar, né? Tá? Por coordenadas polares, né? Então, o x vai ser o cosseno de t e o y vai ser o seno de t, né? E aí vocês sabem que se eu substituir x e y pelo cosseno de t e o seno de t, aqui vai dar 1, né? Então, eu posso fazer essa mudança sem nenhum problema. E aí, na equação do plano, onde temos, né, z mais y igual a 2, como o y vai ser o seno de t, então o z vai ser 2 menos o seno de t. E aí a gente encontra, então, a equação vetorial da curva, né, que vai ser a interseção entre o plano e o cilindro, né? A equação é essa daqui, né? Vai ser o cosseno de t, que é o x, o seno de t, que é o y, e 2 menos o seno de t, que vai ser aqui esse z. Tá bom? Então, sempre que a gente estiver trabalhando, né, com circunferências, por exemplo, aí a gente pode substituir, né, o x e o y sempre pelo cosseno de t e o seno de t para tornar a função mais simples. E aqui está o esboço, né? Está aqui o plano, que tem equação y mais z igual a 2, e o cilindro, que tem equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, tá? E aí veja que a interseção dele é essa figura aqui, que vocês percebam que é uma elipse, né? Tá? Então, voltando aqui, né, o slide. Então, vocês observam, então, que isso aqui descreve uma elipse, né? Essa função vetorial aqui. Bom, gente, e aí agora eu encerro esse primeiro vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem no Classroom.